por que será que é tão difícil definir o que é arte? Tem uma frase que dizem que é do Einstein, que talvez ela pode ajudar a gente a entender o porquê dessa dificuldade toda. A frase diz mais ou menos assim: não se pode encontrar uma solução de um problema usando a mesma consciência que criou o problema. É preciso elevar a sua consciência. É tipo tentar ver a floresta como um todo, mas quando você está dentro dela. É impossível. Para você entender a floresta como um todo, você tem que olhar ela de cima, talvez de uma montanha, não sei. Ou seja, já parou para pensar que a gente tem mais facilidade de definir as coisas depois que elas passam? Por exemplo, o primeiro registro de arte que a gente identificou foram as artes rupestres, né? Artes na caverna. E a gente entende aquilo ali como um registro artístico, mas não é só isso, é um registro histórico, porque aquilo ali é antes da linguagem falada e escrita. Então aquela maneira foi a maneira que aquele povo naquela época conseguiu registrar a realidade deles e de repente se comunicar e passar aquela informação, talvez de uma geração para outra, explicando, olha, nessa região aqui tem esses animais, tem esses predadores, a gente caça desse jeito. De repente era uma coisa meio coletiva, sabe? Já dando um salto enorme, a gente vai lá para a Renascença e naquela época o objetivo era representar a realidade da maneira mais fiel possível com aquelas ferramentas e com aqueles estudos. Então a galera se lançou em estudar toda a questão de anatomia, proporção, pontos de fuga, perspectivas, luz e sombra, textura. Então a galera, focou nisso aí para poder representar um rosto da maneira mais fiel possível, um tecido da maneira mais fiel possível, uma paisagem da maneira mais fiel possível. E aquele era o objetivo daquela época. Essa coisa de representar a realidade se estende um pouco em alguns movimentos artísticos que vêm depois, como o barroco, o neoclassicismo. Então cada movimento do seu jeito foi tentando representar aquela realidade com as suas características, mas sempre ligados a essa questão da realidade. Dando outro salto, a gente vai lá para o impressionismo, e esse movimento foi criado por um grupo de artistas que não eram levados a sério pela academia, eles eram rejeitados pela academia e eles decidiram se juntar para fazer uma espécie de exposição que se tornou um movimento. E a intenção aqui era representar não só o que se via, mas o que se sentia naquele momento. O pintor se preocupava em passar para o espectador a sensação de estar ali naquela paisagem, de sentir aquele sol que era quente o suficiente para dar calor, mas não quente o suficiente para te fazer transpirar. Sabe, como é que eu passo a sensação de um dia de primavera, onde eu imagino que o sol está refletindo na água? Como é que passa essa sensação? Então os caras focaram nessa tentativa de passar essa impressão. Os artistas nessa época, por conta da evolução tecnológica e tudo, agora eles não estavam mais presos em ateliês, eles conseguiam levar seus materiais para pintar ao ar livre, as coisas ficaram menores, os tubos de tinta, as telas, e ficou mais portátil, vamos dizer assim, e eles começaram a representar, né, o que eles viviam ali, cada um na sua parte, cada um do seu jeito. Eram jardins, eram paisagens às vezes da cidade, do campo, de um lago, de um rio. Então eles se preocupavam em passar esse tipo de não sei se é uma mensagem, mas talvez sensações, enfim. Mais algum tempo depois veio o dadaísmo, que já veio como uma espécie de enfrentamento desses conceitos estabelecidos pela academia. Então o impressionismo, ele meio que, bom, já que vocês não aceitam a gente vai criar aqui o nosso. Já o dadaísmo não, ele vem meio que para bater de frente, para questionar, para provocar e às vezes até tirar uma onda também da galera que era muito crítica, da galera que era muito especialista e tal. Porque era como se o artista ele quisesse provocar os caras, mas sem que eles entendessem. Então era como se, sei lá, o artista chegasse lá com um copo d'água para os especialistas, os acadêmicos e tudo mais,
e o cara dissesse assim, bom, isso aqui é o suco de uma fruta que ainda não foi registrada pelo homem, ela é super rara, e eu queria que vocês provassem aqui para me dizer o que vocês acham. E aí o especialista vai lá, dá um gole do copo d'água, e na cabeça dele é um suco de uma fruta que ele não conhece, então ele entra numa pira de, olha, putz, é suave, mas tem notas cítricas e dá pra sentir um pouco do carvalho, sabe? E aí o cara entra numa noia. Só que aquilo é só dele, o artista sabe que aquilo ali é só um copo d'água. Então fica essa interação meio controversa, parece uma provocação, uma tirada de onda, mas ao mesmo tempo a academia não entendeu e quando entendeu não recebeu muito bem, ficou uma coisa meio confusa, mas é um movimento muito interessante que bate firme em questões que a gente conversa até hoje sobre arte, não arte, o que é arte, até que ponto é arte e deixa de ser arte. Os caras já começam a falar disso, entendeu? E é muito interessante estudar essa parte porque foram pessoas que realmente participaram desse movimento e fizeram isso de maneira intencional, sabe? Aí já bebendo dessa inspiração do dadaísmo, aí surgiu o surrealismo, que já vem com uma outra proposta que já é mais ligada a desafiar a razão, a lógica e subverter esses valores que já estavam estabelecidos para, sei lá, criar um conceito diferente. E aí também entra mais numa reflexão, num questionamento muito mais profundo sobre sociedade, sobre o homem em si, o entendimento, o sonho, já entra mais uma parada mais filosófica, assim, realmente de questionar e levantar questões que estão intrínsecas aí na sociedade e naquele momento em específico. Mas enfim, falei tudo isso para dizer o quê? Que a arte está entranhada no bicho homem, entende? E conforme o homem vai passando as gerações e vai evoluindo e a sociedade vai avançando e junto com a tecnologia, junto com a religião e vários outros elementos que vão compondo esses momentos que a história vai mostrando para a gente, a arte ela também vai acompanhando essas mudanças, ela vai se adaptando. Então, por isso que tem momentos que ela vai junto, tem momentos que ela questiona, tem momentos que ela bate de frente, porque faz parte do movimento da sociedade naquele momento histórico. Então talvez por isso seja tão difícil definir o que é arte hoje, porque a gente está vivendo hoje. Então talvez só daqui a algum tempo, quando acontecerem coisas que vão realmente marcar, tipo, tinha isso antes disso e depois disso, tipo o Covid, por exemplo, sabe? É realmente coisas que marcam, que rompem barreiras, que quebram paradigmas, que realmente a gente talvez lá na frente vai poder olhar para trás e dizer, caralho, olha só, nesse momento era desse jeito e estava acontecendo tal coisa e teve esse cara que falou isso, a gente não entendeu e aí agora faz sentido porque ele bateu numa tecla que ninguém estava olhando, mas agora dá para ver, porque botou uma luz ali. Então, enquanto a gente está no olho do furacão, onde tudo está acontecendo, às vezes a gente não consegue se dar conta, sabe? E poder parar e dizer, caralho, sabe, tá acontecendo tudo ao mesmo tempo. A gente está sendo bombardeado o tempo todo de informação, falsas informações e reviravoltas e descobertas. Então, as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, muito rápido. E eu imagino que essa definição de momentos e períodos está ficando cada vez mais difícil, porque antes as coisas duravam com, não sei, posso estar falando uma besteira aqui, mas na minha cabeça elas duravam um pouco mais tempo, sabe, era um pouco mais definido. Por exemplo, o impressionismo, as pessoas decidiram se juntar e criar um movimento diferente da academia e tal. Hoje em dia eu não percebo grupos se juntando e fazendo um movimento, pelo menos eu não chegou até mim, mas quando a gente olha dessa maneira, parece que a coisa agora está tão orgânica que ela se mistura o tempo todo e ela tá muito fluida, não tem marcações mais específicas. Então a coisa ela meio que só vai acontecendo, vai se transformando e tudo.
Então, de repente, é por isso. Talvez lá na frente a gente vai conseguir olhar para esse momento que a gente está vivendo agora e vai conseguir. Olha só, isso aqui foi importante, que levou a isso, que transformou nisso, e lançaram esse questionamento, e que foi, sabe, e que moldou esse momento. Então talvez isso explique um pouco também por que que os artistas, alguns deles, são incompreendidos em vida e depois eles são exaltados como lendas, como pessoas que estavam à frente do tempo deles, porque enquanto a coisa está acontecendo, fica difícil você identificar, valorizar e realmente compreender. E aí lá na frente, depois que a poeira baixa, a gente consegue olhar para trás e entender, putz, o cara tava falando disso e a gente não viu, sabe? Agora a gente chegou aqui e a gente tá vendo, porque, né, agora a gente tá vivendo a consequência, o cara tentou avisar. Às vezes já é tarde, porque a pessoa já morreu ou a pessoa tá no final da vida, não sei. Mas é muito interessante a gente parar para pensar sobre isso, porque de repente os nossos Dalis e os nossos Van Goghs e tudo mais, eles estão aí. E a gente não tá dando atenção para eles. Mas talvez a gente dê lá na frente. Ou talvez nunca aconteça. Fica realmente complicado. Enfim, eu não sei se esse raciocínio tá certo, se tá errado. Mas ele faz de alguma forma sentido para mim. Eu espero que faça para você também. Mas se não fizer, tá tudo certo. Eu queria pedir desculpa pela minha voz. Eu tô um pouco doente. Então tô aqui firme e forte, me esforçando para ver se a gente continua com esses conteúdos. Mas eu acho que é só um resfriado, uma gripe. Logo mais estamos 100% de novo. Beleza? Então, me conta nos comentários, me diz o que você acha sobre isso, se para você é fácil definir o que é arte, se para você não faz nenhuma diferença, ou se você concorda com o que eu falei. Enfim, deixa aí seu comentário que eu gosto muito de ler, eu tô respondendo todo mundo e eu acho que é importante pra gente debater e trocar essas ideias, eu gosto muito. Beleza? Muito obrigado por você ter chegado até aqui, valeu, até o próximo vídeo, tamo junto, é nóis. Eu gosto de ficar olhando pra essas ondas aqui, cara. Putz, me ajuda a pensar, sei lá.